Olá, pessoal, que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, amém? Estamos chegando no final do livro do Apocalipse. Acredito que este seja o penúltimo vídeo desta série e confesso que o sentimento é de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Estou feliz por fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Conseguir chegar até aqui foi uma grande vitória. Foram anos escrevendo e gravando esses vídeos e praticamente minha vida toda crendo nessas palavras e sendo preparado por Deus para anunciar tudo isso. Ao longo deste estudo, Deus se revelou de uma forma muito impactante e especial, fazendo eu entender ou enxergar coisas que jamais tinha imaginado. Eu realmente espero ter compartilhado algo que veio do céu e espero que todos que me acompanharam nessa jornada tenham sido impactados pela palavra de Deus e que o desejo de herdar o reino de Deus tenha brotado no coração de vocês, amém? Bom, vamos lá. Ainda temos algumas coisas para ver. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, que diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O que João viu? Vimos isto nos outros vídeos. João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, um lugar que reflete a glória de Deus, onde Deus habita e onde nós iremos morar por toda a eternidade. Um lugar onde não haverá mais dor, maldade e morte. Um lugar onde tudo será santo, puro e perfeito. E quando João vê todas essas coisas, ele fica completamente admirado. E o que a palavra diz, que acabamos de ler, que sua reação é se prostrar diante do anjo que estava mostrando tudo para ele, para o adorar. Porém o anjo disse: Não faça isso, João. Eu sou teu conservo, seu e dos teus irmãos, dos profetas e de todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Em outras palavras, o anjo está dizendo: Eu sou servo, não sou digno de adoração. Fui criado para servir a todos que receberão a salvação em Cristo, todos aqueles que herdarão o reino de Deus. E é interessante pensar que João, ele se prostra diante do anjo, porque o anjo certamente tinha uma aparência gloriosa. Ele é um ser celestial. Jesus certa vez disse que João Batista não era apenas um profeta, mas João Batista foi enviado para preparar o caminho para o Messias. Jesus disse que João Batista foi o maior homem de Deus que existiu na terra, porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Sendo assim, podemos entender que o anjo que mostrava tudo para João era um ser glorioso. Mas a palavra diz que os anjos são seres ministradores, criados para servir, e a nenhum dos anjos Deus chamou de filho, mas nós, Deus nos chama de filhos. Deus se fez carne, se tornou de nós por amor a nós. Então podemos concluir que nossa condição no céu será superior ao do anjo que mostrava tudo para João. O que eu estou querendo dizer com isso? João, ao ver tudo que está preparado para nós, ele se prostra para adorar o anjo que também é um ser glorioso, que está mostrando tudo para ele. Mas a nossa condição no céu será superior ou, no mínimo, igual à do anjo que mostrava tudo para João. Isso mostra que nós herdaremos no céu. O que nós herdaremos no céu será muito maior do que tudo que nós vivemos aqui na terra. Vamos continuar a leitura? O anjo continua dizendo: E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É interessante o anjo dizer: não celes a profecia deste livro, porque o tempo está próximo, que em breve tudo irá acontecer. Em breve o fim vai chegar. E quando lemos o livro do Apocalipse todo, por várias vezes essa palavra se repete, que em breve tudo vai acontecer, que em breve Jesus voltará. Contudo, estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Já se passaram mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou, não é? Quando lemos o livro de Daniel, Daniel tem revelações sobre o fim dos tempos, da mesma forma que João teve no capítulo 12 de Daniel. Quando ele vê acerca do fim de tudo, o anjo diz para ele: Daniel, cele essas palavras, elas estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que isso significa dentro do contexto do livro de Daniel? O anjo estava querendo dizer: Daniel, cele estas palavras, porque você não conseguirá entender hoje o que eu estou mostrando para você. Porque Daniel estava perguntando o que mais iria acontecer, qual seria o fim de tudo. Então o anjo diz que tudo aquilo que ele estava mostrando era para um tempo distante, que as pessoas que viverão no tempo do fim é que vão entender as profecias e não Daniel. Então, no livro de Daniel, as profecias elas foram seladas, fechadas até o tempo do fim. Porém, com João é diferente. O anjo diz: não cele essas palavras, porque tudo já irá acontecer a partir de agora. E foi exatamente isso que vimos durante todo o estudo do Apocalipse. Jesus desatando os selos, Jesus tendo em suas mãos o controle da história da humanidade, revelando tudo aquilo que iria acontecer durante cada período da história a partir da pregação do Evangelho pelos apóstolos. Então, para nós, ver que já se passou mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou é muito tempo, não faz sentido ler que em breve ele vem. Porém, na compreensão da profecia, as palavras já começaram a se cumprir desde o tempo de João. Então, toda a palavra de Deus está aberta e se cumprindo. Claro que as pessoas que viveram há 200 anos, por exemplo, não poderiam compreender tudo o que está revelado, sendo que muitas coisas estão se cumprindo hoje. Mas ainda assim, a palavra se cumpriu no tempo deles e Deus certamente revelou aquilo que era possível eles entenderem na época deles. O mesmo que acontece hoje. Tem muitas coisas que não conseguimos entender totalmente porque ainda não aconteceram. Mas quando acontecer, aqueles que presenciarem as palavras se cumprindo vão entender, porque as profecias deste livro estão abertas para o entendimento. A palavra continua dizendo: quem é justo, seja justo ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Eis que venho sem demora, e comigo o meu galardão, ou seja, minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, que fala a respeito do tempo do fim, diz que muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso quer dizer que muitos serão salvos, muitos se tornarão justos, mas nem todos. Os ímpios continuarão com suas práticas e não entenderão a salvação e as profecias acerca do fim. Apenas os sábios ou salvos entenderão. Essa palavra que lemos de Apocalipse vem nesse sentido. Quem é justo, quem recebeu a salvação em Jesus Cristo, aqueles que creem nas profecias,
devem permanecer na palavra de Deus e vão permanecer fiéis na palavra até que Jesus venha. Porém, aqueles que não creem, aqueles que não aceitam a verdade, continuarão sendo ímpios, continuarão nas mesmas práticas, e isso será até o final. Quando Jesus voltar, trará com ele a recompensa, trará com ele o juízo, cumprirá a justiça de Deus. Aqueles que são salvos herdarão o reino de Deus e os ímpios perecerão. Para finalizar, a palavra continua dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui Jesus diz: Eu sou tudo. Eu sou de eternidade a eternidade, ou seja, eu sou desde o começo e até o final. Eu sou e sempre serei o mesmo, e bem-aventurado ou mais do que feliz são aqueles que guardam os meus mandamentos, que me amam verdadeiramente, aqueles que creem em meu nome, porque estes terão direito de comer da árvore da vida. Poderão entrar no reino celestial, estarão comigo por toda a eternidade. Gente, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Tudo aquilo que está escrito neste livro está se cumprindo e vai se cumprir como anunciado. Quer a gente acredite ou não, é exatamente o que a palavra está dizendo. Existe uma escolha, uma decisão a ser tomada. Podemos ser do grupo daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não acreditam nas palavras deste livro, no qual a palavra diz que é insensato, que vive na prática da iniquidade, porque não teve seus pecados perdoados no amor de Cristo e rejeitam essas profecias. Ou podemos ser aqueles que serão salvos, que creem nessas palavras, que realmente crer que Jesus vai voltar. Sei que este assunto das revelações sobre o fim dos tempos é polêmico, gera muita discussão, tem muitos pontos de vista e tal, mas não podemos desprezar o que a palavra diz que vai acontecer. Não devemos simplesmente criar uma teoria na nossa mente sobre o que vai acontecer e não pensar mais nisso ou não se importar mais com isso. Deus disse que deixou essas palavras, essa revelação para todos nós, para que tenhamos nessas palavras a verdadeira esperança da salvação. Por quantas vezes lemos que bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras deste livro? Deus não disse isso por acaso. Ele quis mostrar a todos nós o que vai acontecer, o que nós herdaremos, para que tenhamos nele confiança, para que possamos encontrar nessas promessas consolo, alegria e principalmente para que estejamos preparados diante de tudo aquilo que enfrentaremos. Quando a nossa fé for colocada à prova, que a gente possa se lembrar que aquilo que Deus tem para nós é muito maior e não é aqui na terra. Nenhuma conquista terrena pode se comparar a tudo aquilo que Deus já preparou para todos nós, para todos aqueles que creem no seu nome. Essas palavras entrem em nosso coração, entrem em nossa mente, influenciem nosso modo de viver e de pensar. Que estas promessas sejam o princípio de toda a nossa fé, porque se esperamos Deus apenas neste tempo que vivemos agora, Ele vem em nosso socorro sim, Ele nunca nos desampara, mas neste mundo teremos aflições, enfrentaremos momentos difíceis, e se a nossa fé não for no reino eterno, facilmente podemos desviar o nosso caminho ou desfalecer em nossa fé. É hora de voltar os nossos olhos a Deus, aos céus, e crer que Jesus está às portas, crer que Jesus virá entre as nuvens do céu
com poder e grande glória. Crer que Jesus virá na presença de todos os anjos e nos arrebatará para junto dele. Ele irá nos tirar dessa terra, nos dará um corpo glorificado e para sempre estaremos em sua presença. É essa a vontade de Deus para nós, é que conheçamos a verdade, que a gente creia na verdade e sejamos salvos por ela. O momento é agora. Chega de ficar vivendo a mesmice de todos os dias, de ficar tentando encontrar satisfação neste mundo, ainda que tenhamos momentos bons e alegres e devemos buscar viver isso, mas nosso alvo tem que ser o céu, porque isso, gente, não está longe de acontecer. Sei que talvez você, assim como eu, já tenha escutado muito isso, e os anos vão se passando e nada acontece. Mas a palavra não tarda em se cumprir. No tempo certo, ela vai se cumprir. E os sinais mostram que está muito perto mesmo de acontecer. Está na hora de despertar, porque Jesus em breve virá, e com ele o galardão. Qual será a nossa recompensa quando isso acontecer? Que Deus, em sua misericórdia, nos encontre acordados para se encontrar com Ele. Que Ele abra os nossos olhos e transforme a nossa vida. Ainda há tempo para isso, mas não sabemos até quando. Então, enquanto há tempo, vamos nos voltar para Ele. Que Deus o abençoe e esteja sempre com a gente. Em nome de Jesus. Amém.